Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como traumas podem causar ansiedade, depressão e também síndrome do pânico. E o pior é que muitas vezes você pode ter um trauma atrapalhando a sua vida e você não faz ideia disso. Eu peço que você assista esse vídeo até o final porque ele faz parte, mais uma vez, de uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui para tratar ansiedade e síndrome do pânico. Também algumas pessoas estão tendo benefício em relação à depressão aqui, então fica ligado até o final para você montar aí esse método completo e ter o máximo de benefícios. Se você caiu de paraquedas aqui é a primeira vez que você está me vendo, você pode assistir esse vídeo como se fosse apenas um e depois passar para o curso, ou simplesmente pegar toda a informação aqui, porque é um vídeo bem completo, ou você pode começar lá, aqui ó, você pode clicar aqui e acompanhar o curso desde o começo. Fica à vontade. Meu nome é Roberto Pedraça e eu estou nessa missão de compartilhar o meu método que funcionou para mim para acabar com a minha TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e também síndrome do pânico, e compartilhar esse método com o máximo de pessoas. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre mim, eu quero falar sobre como os traumas eles podem causar ansiedade. Primeiro, de acordo com o dicionário, o que é trauma? Trauma ele pode ser tanto físico quanto psicológico e mental. Então, o trauma não é nada mais nada menos do que uma experiência muito intensa que marcou o seu emocional e atrapalha a sua vida até hoje. Basicamente é assim. E assim como, por exemplo, a pessoa que sofre um traumatismo, ela está marcada para o resto da vida, ou pelo menos por muito tempo, uma pessoa que tem um trauma mental, ou melhor, emocional, ela também está marcada por muito tempo. No entanto, muitas pessoas, elas ficam, às vezes, dando tiro para tudo que é lado, pensando assim, meu trauma é porque minha mãe bateu em mim quando era criança. Ah, meu trauma é porque minha mãe não batia em mim porque eu era criança e eu fui mimado. Então as pessoas ficam dando tiro para todo lado, achando que sabem o que é o trauma delas, quando muitas vezes não sabem. É aí que você chega para mim e pergunta, Roberto, mas você é psicólogo? Não, sou apenas um rapaz. No entanto, eu estou pegando aqui conhecimento de gigantes do mundo da medicina emocional e mental para poder ajudar o máximo de pessoas sem cobrar nada por isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Dr. Peter E. Levine. Ele acredita fortemente que a origem do trauma é muitas vezes físico. Embora uma situação emocional possa ter causado isso, muitas vezes é físico e é apenas um gatilho da sua mente que, para quem não sabe, o gatilho mental é quando você vê uma coisa, por exemplo, escuta uma música e se lembra da pessoa amada, escuta outra música, se lembra de enterro, e assim por diante. Então, quando um gatilho mental muito forte é acionado, você pode ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, ou você pode ter também ali episódios de depressão que duram um dia, uma semana, e tem pessoas que têm aí depressão crônica. E daqui a pouco nós vamos falar sobre gatilhos. Mas tem um motivo ainda muito mais profundo por detrás do seu trauma que você nem faz ideia. É por isso que eu já quero começar falando desse assunto aí, que esse assunto talvez seja muito polêmico e talvez seja a primeira vez que você está vendo sobre isso. E é por isso que eu quero que se esse assunto for bom para você, você deixe seu like, porque eu vou saber que eu estou fazendo um vídeo que realmente deu valor para você e vai ajudar que mais pessoas no YouTube encontrem esse vídeo. Então, o Dr. Peter E. Levine, né, lendo o livro dele, Se Recuperando do Trauma, o nome do livro é esse. Nesse livro, ele falou uma coisa muito interessante que chamou muito a minha atenção, porque antes eu pensava assim, o que é que o corpo tem a ver com a mente? Não tem nada a ver. É tudo mental, meu pânico é mental, minha ansiedade é mental, não faz sentido isso, doutor. E ele citou um exemplo que é muito interessante, você pode ficar à vontade para pesquisar, que casos de depressão pós-parto, e é muito interessante nós notarmos isso, você pode pesquisar no Google, que você vai achar que mulheres que dão à luz de cesárea, elas têm muito mais depressão pós-parto do que as mulheres que dão à luz normalmente. E por quê? De acordo com o Dr. Peter E. Levine, ele diz que quando uma mulher ela passa por uma cesárea, ou qualquer pessoa, na verdade, passa por uma cirurgia, e ela não sente aquela dor, ela não passa por aquela dor, e o corpo ele não digere aquela dor, acontece que essa dor ela fica no seu subconsciente. Então, as anestesias que nós aplicamos, embora ela tampe, né, ela bloqueie a ligação do nosso órgão ou da nossa parte do corpo com o cérebro, o seu corpo ele ainda está sentindo aquela dor e ele vai sentir aquela dor até você processá-la. E que eu só estou falando vários exemplos, eu sei que é bem muitos exemplos, inclusive o último exemplo bem bizarro, mas daqui a pouco eu vou te explicar por que isso acontece de acordo com a teoria do doutor, tá? E olha só que interessante, essa dor fantasma, existe um tratamento que é muito estranho dela. Como assim, Roberto Pedraça? É um tratamento em que, por exemplo, a pessoa perdeu uma perna ou um braço, vamos supor o braço esquerdo. Eu pego o braço direito dela, é uma máquina, eu não vi essa máquina ainda, tá bom? Mas eu só estou só para citar um exemplo para vocês. E quando a pessoa coloca esse braço direito dentro da máquina, ela consegue ver o braço direito dela num espelho.
Isso daí manda um efeito subconsciente no cérebro de que você realmente está vendo a sua mão esquerda e não o seu braço direito, como eu estou fazendo aqui. E aí ele fala, né? Ele fala nessa hora para entrar com o braço tenso e na hora, olhando para o braço, relaxar. Fica tenso, na hora que entra na máquina, relaxa. Por que que ele fala isso para os seus pacientes? E é muito interessante isso mesmo. Porque você tem que se conectar com a última memória que você tinha em relação ao braço depois de deixar ele ir. Só que o seu subconsciente, ele não vai simplesmente assim, você dizer, vai, relaxa braço, eu não tenho mais meu braço. O seu subconsciente ele é muito mais poderoso do que isso. Então, é aí que nós entramos na explicação onde eu quero chegar. Se você esteve até aqui e aguentou a explicação, meus parabéns. Nós vamos passar agora para uma parte mais prática. Você pode até mesmo usar a seção de comentários aqui desse vídeo para fazer um exercício. Eu quero que você escreva agora num caderno ou aqui mesmo nos comentários desse vídeo e fica tranquilo que eu vou ficar ativo o máximo aqui para poder apagar se alguma pessoa vir fazer um bullying com você por causa dos seus traumas. Eu vou estar aqui para poder apagar esses comentários negativos. Então fica tranquilo aqui, eu faço o máximo possível para proteger a comunidade. Você vai escrever assim: coisas que causam ansiedade, ou se você tem depressão, coisas que causam depressão, ou coisas que causam síndrome do pânico, ataques de pânico em mim. Porque eu quero que você escreva isso nos comentários, porque isso daí também vai me ajudar a te ajudar no próximo vídeo que nós vamos fazer, beleza? Então vai, comenta aí e já se inscreve no canal. Mas aí você deve estar se perguntando, Roberto, eu não tenho nenhuma ideia, dá umas ideias aí pra gente, explica um pouquinho melhor, para ficar mais fácil da gente entender. Ok, eu falei para você agora os exemplos, né? Da cesárea e de membros amputados. Porque a cesárea ou uma cirurgia, como qualquer outra, ela pode ser muito perigosa para o seu emocional. Porque é uma dor tremenda. Uma pessoa está abrindo o seu corpo. Isso não é uma coisa normal, embora necessária para salvar a vida de muita gente. E isso causa um tremendo acúmulo de energia naquela parte do corpo. Para quem não sabe, gente, emoção não é nada mais do que energia em ação. Então, tudo que você tem, raiva é energia, tristeza é energia. Você tem que entender por esse lado se você quer saber a importância do seu corpo para se livrar dos seus traumas. Quanto mais intensa a energia, se você não processa essa energia, você simplesmente vai continuar tomando seus remédios. Ou você pode aí ficar desabafando, ou você pode ficar dando tiro para tudo quanto é lado em terapeuta. Tem gente que diz que vale a pena ir em terapeuta. No entanto, eu tenho alguns alunos aqui dos meus cursos, né, tem esse daqui, cursos pagos, que eu converso com eles, e eles disseram para mim que eles já foram fazer terapia mais de um ano, fica lá falando sobre terapia e não vê muito resultado. Por quê? Porque se você for na origem do problema, no problema físico, você consegue ter um resultado muito maior do que você apenas ir conscientemente no problema físico. E isso daí é só o começo, tá? Não estou falando que apenas coisas físicas que causam trauma em você. Esse é um vídeo bem completo. No entanto, eu sempre gosto de pegar as coisas que as pessoas menos olham, porque geralmente as pessoas sempre dizem, eu tenho trauma porque meu pai, minha mãe fez isso, aquilo. Eu gosto de ir nos traumas que as pessoas menos sabem, para depois ir nos traumas mais comuns. E são os traumas que são mais tratados. Em outros canais tem vídeo sobre trauma de infância, trauma de não sei o que. Aqui eu prefiro mais trazer algo novo para vocês. Se eu estiver trazendo algo novo para vocês, também fiquem à vontade aí para compartilhar com quem não sabe desse conhecimento ainda, porque vai ajudar e muito as pessoas. Então, nesse momento, dá uma pausada no vídeo e pensa bem se você já passou por uma cirurgia. Não, aqui a gente só está acumulando ideias. A ação vai vir daqui a pouco. Mas primeiro a gente precisa acumular essas ideias para você ser um investigador e achar a raiz do problema, beleza? Então vai lá, nesse exato momento, escreve aí o que você acha. Cirurgia, machucado que você teve, acidente que você teve. Muitas vezes, por exemplo, pessoa que andava de ônibus, teve um acidente de ônibus, ficou inconsciente e agora não consegue mais andar de ônibus, não sabe por quê, tem trauma de ônibus. Então você pode escrever tudo isso aí, e depois volta aqui. Ok? Escreveu? Joia. Então vamos agora para as próximas causas dos traumas. E calma aí que a gente vai chegar na solução desses problemas daqui a pouco, ok? E agora nós vamos falar sobre gatilhos mentais. Gatilhos esses que quando acontece um estímulo, o corpo ele reage, a mente reage, o seu emocional ele reage de uma forma que vai te aumentar tanto o seu nível de ansiedade, ou vai dar um pânico, ou simplesmente vai te deixar ali no episódio de depressão. No entanto, eu só quero te pedir que você tenha paciência e fique até o final do vídeo, porque a próxima causa que eu vou falar, a próxima causa mental, é uma causa muito importante mesmo. Então, vamos voltar aqui agora para os gatilhos. E eu estou usando aqui o exemplo de um livro chamado
Desculpa, em inglês o nome é Rewiring Your Anxious Brain, ou seja, rebobinando o seu cérebro ansioso. E aqui eu vou falar o exemplo de um homem que ele foi lutar na guerra do Vietnã e ele foi, depois da guerra do Vietnã, ele foi no psicólogo e o psicólogo avaliou ele e falou que ele estava ok, ele não tinha nenhum problema mental. E era muito comum, naquela época, os homens voltarem do Vietnã com vários problemas mentais, assim, com pânico, ansiedade, PTSD, né, que é a síndrome do estresse pós-traumático. No entanto, esse homem não teve nada disso. Até que, do nada, 8 meses depois dele voltar para casa, ele estava tomando banho e ele teve um ataque de pânico tomando banho. Foi um ataque, assim, violento mesmo. E ele pensou, é só um episódio. Dia seguinte, ele teve outro ataque de pânico tomando banho. E ele não sabia o que estava acontecendo. Era uma crise louca de ansiedade que ele tinha. Passou-se um tempo, ele já tinha parado de tomar banho. Porque toda vez que ele ia tomar banho, ele tinha um ataque de pânico. Para você ver como era uma coisa bem doida, né? Ele e a esposa começaram a investigar o que estava causando o ataque de pânico. Porque ele ia no psicólogo e estava tudo ok. Ele não tinha nenhum pesadelo em relação à guerra, não tinha nada. No entanto, toda vez que ele tomava banho, era ataque de pânico. E aí, foi pesquisando, conversando entre ele e ela, porque ele perguntou, será que mudou alguma coisa no chuveiro, é alguma coisa que tem estranho, será que eu tenho alergia, alguma coisa? E aí, ela resolveu simplesmente assim, tirar tudo do banheiro e deixar ele tomar banho apenas com água. E foi aí que ele tomou banho e não sentiu nada. Eu vou simplificar aqui para poder ser mais breve e você entender o ponto em questão. Eles descobriram, depois de investigar isso, que era o sabonete que a mulher tinha comprado, ela tinha trocado o sabonete, e esse sabonete era o mesmo sabonete usado lá nos chuveiros da guerra do Vietnã pelo exército americano. Então, só de sentir aquele cheiro de sabonete, ele se sentia numa zona de guerra, e como todo soldado de zona de guerra, ele vai estar naquele nível de estresse gigantesco, aquele nível de ansiedade gigantesco, para ele poder sobreviver. No entanto, nós, seres humanos, quando nós não temos um perigo que nós conseguimos ver, que nós conseguimos enxergar conscientemente, nós pensamos que estamos ficando loucos. No entanto, o seu subconsciente não está louco. Tudo que ele quer fazer é te proteger. E para te proteger, muitas vezes ele acaba criando gatilhos mentais que te aproximam de certos lugares e momentos que dizem: olha, é perigoso esse lugar aí. Você precisa estar nervoso. Você precisa estar ansioso. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que uma coisa tão simples como um sabonete pode dar um ataque de pânico numa pessoa? Bem, isso tudo acontece por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é, assim, feito de uma forma tão complexa que é mais difícil descobrir o que é que tem dentro do cérebro direito do que no espaço sideral. Então a gente tem mais conhecimento do universo hoje do que dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque é muito difícil você abrir a cabeça de alguém para ver o que é que está dentro da cabeça dessa pessoa enquanto ela está tendo ataque de pânico, enquanto ela está tendo ansiedade. É muito difícil mesmo. Impossível, na verdade. Por isso que é difícil entender como que funciona o cérebro e nós estamos descobrindo aos poucos. Assim como eu estou descobrindo, eu estou compartilhando com vocês. Provavelmente daqui a um ano eu vou estar conhecendo mais, mas até lá, o que a gente sabe é isso, que o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar gatilhos para a nossa sobrevivência. Um mito que as pessoas têm é, né, que existe aquela famosa memória muscular. No entanto, essa memória muscular não existe, é fake. Sim, o seu cérebro ele consegue lembrar, por isso que você nunca vai se esquecer de como andar de bicicleta, não por causa dos seus músculos, que os seus músculos sabem o que tem que fazer, mas não, porque o seu cérebro ele tem uma área chamada gânglios basais. Esses gânglios basais, eles conseguem armazenar coisas muito mais profundas do que o seu subconsciente. Então esses gânglios basais aí é outra área controlada pelo seu subconsciente, é claro, que quando marcado lá, é muito difícil de sair ou não vai sair de jeito nenhum. Então o que eu estou falando aqui para você é o seguinte: se você está tendo ataque de ansiedade, ataque de pânico ou depressão, é necessário você pegar agora um papel, uma caneta, ou mais uma vez usar os comentários aqui, ou continuar comentando lá, né? Edita o comentário aí e continua comentando. Aí você fala, mas outra área você pensa assim, ó, eu acho que os gatilhos que estão causando a minha ansiedade a nível mental são, ou a depressão a nível mental são, ou síndrome do pânico a nível mental são. E aí você escreve aí, gatilho, você pensa bem quando você teve o último seu ataque de pânico, ou o que é que estava causando ansiedade para você. Será que você estava vendo níveis de números de mortos pelo corona? Ou você estava escutando uma música triste, ou você assistiu o filme tal? E assim por diante. Talvez o gatilho venha de um tipo de notícia que você vê. O gatilho vem de um tipo de coisa que você tem em casa. Desde que você recebeu um presente de uma pessoa que se foi, e você, quando você vê aquela coisa, você se sente mal. Então, tudo isso que você tem na sua vida, está na hora de avaliar e
o que você acha que não serve, o que, é que você pode fazer? Você pode dar, assim, emprestar para alguém, tirar da sua casa, tirar da sua frente por um tempo e ver se você vai sentir alguma diferença na sua vida. Experimenta fazer isso, pelo menos por uma semana, e veja o resultado. Se você não viu nenhum resultado, não tem nenhum problema. Tem mais coisas ainda, só que esse vídeo está ficando muito grande. Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar no vídeo que vem. Então fica ligado, ó. Então já vou recomendando para você se inscrever no canal para você não perder o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre técnicas para você processar esses traumas no seu corpo, como você pode liberar as emoções. Sim, então não falei só para você só falar sobre as suas cirurgias à toa, não. Nós vamos ver como podemos liberar essas emoções presas dentro do seu corpo e como vamos soltar elas. No entanto, nós precisamos primeiro ver elas conscientemente. Por isso que eu recomendo você até mesmo ver esse vídeo aqui de novo, se você puder, para não deixar passar nada batido. E só depois ir para o próximo vídeo, beleza? Então, já inscrito no canal, já acompanhando o curso inteiro, te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!